Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Vou trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações. Logo em seguida, o Doadril louva, o Fadese louva, a percussão louva, a cantora louva, a outra cantora louva. E Jesus é bom em todo tempo e tem cuidado de nós. As pregadoras pregam, não é verdade? Livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se colocava de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. Grave no seu coração esta última parte, a parte C deste versículo. Como antes ele costumava fazer. Somente essa frase já fica bem claro que Daniel, ele tinha o hábito, ele tinha o costume de orar. E não era somente orar uma vez, não era somente orar no dia do ciclo de oração, não. Daniel, por 3 vezes no dia, ou ao dia, ele se ajoelhava e orava ao seu Deus. E nós sabemos muito bem a história de Daniel. Quando era moço, aproximadamente 17 anos, ele foi, juntamente com os outros, levado cativo para a Babilônia. Eles foram ali para o exílio. Porém, Daniel, ele foi junto com aqueles moços, os sábios, porque o rei, ele deu uma ordem, disse: olha, procurem lá, em Jerusalém, uns moços de boa aparência, que tenham linhagem real, que tenham um bom entendimento, que saibam viver dentro do palácio. Procure lá uns meninos de boa aparência, para que eles possam estudar aqui, e aqui eles evoluírem. E assim aconteceu. E Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram levados. E é muito lindo quando nós temos o temor de Deus no nosso coração. Aonde nós chegamos, quando nós temos o temor de Deus na nossa vida, nós já chegamos no propósito. Quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é adorar, render graças ao dono dos céus. E aí o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Milagres acontecem na nossa vida. Acontecem na vida dos nossos filhos, na vida do esposo, na vida da nossa família. E Daniel, ele já chega ali diferente no palácio. Porque ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele pede para que ele não coma, nem ele, nem os seus companheiros. E eles ali ficaram.
comendo legumes, não é? Verdura. Eita, glória a Deus. Eles ficaram ali se alimentando com legumes e com água. E eles não comiam daquela boa comida, aparentemente, que o rei ali lhes serviam. A ponto daquele moço que era responsável por eles, dizer: o que é que o rei vai dizer? Quando ele chegar, chamar vocês vão estar com um semblante triste, desfigurado. E ele disse: faça um teste. E ali fizeram um teste. E quando eles foram chamados, irmãos, eles estavam mais fortes, mais robustos do que todos os outros. É o cuidado de Deus, né, Quiterinha? É o cuidado de Deus na vida daquele que serve ao Senhor, que faz a obra do Senhor, que tem a sua vida voltada para as coisas celestiais. E nós vemos que, depois do tempo determinado que eles se apresentam diante do rei, sobre todos aqueles sábios, eles se destacam. E a Daniel, Deus deu uma porção excelente. Quem tem compromisso com as coisas dos céus, se preocupe não, que Deus tem um presente para a sua vida. Quem tem compromisso com as coisas dos céus, não se preocupe, não se apresse, porque Deus tem um presente excelente para colocar sobre a sua vida. E aquilo que Deus tem para lhe dar, homem nenhum consegue lhe dar. Mas o Senhor, Ele reserva o melhor e diz: é seu. Eita, glória a Deus. Aleluia. E nós vemos que eles se destacaram. Mas os anos se passaram. E aqui no capítulo 6, Daniel não tinha mais 18, 19, nem 20 anos. Daniel já tinha aproximadamente mais de 70 anos. Alguns historiadores dizem que tinha 70, outros falam que ele tinha 80, porém ele já era de idade bem avançada. Porém, Daniel, com aproximadamente 80 anos, ele continuava sendo o mesmo Daniel, temente a Deus, que costumava orar ao Senhor por 3 vezes ao dia. O que isso significa? Significa que Daniel tinha uma vida consagrada na presença do Senhor. E nós vemos, irmãos, que nesse capítulo 6, pareceu bem a Dário escolher 120 presidentes, governadores ou prefeitos, ou satrapas, depende da tradução, para ficar ali sobre o reino. E sobre os 120, ele separou 3 príncipes. Dentre os 3 príncipes, Daniel era um deles. Tinha 120 governadores. Acima dos 120 tinha 3. E acima dos 3, o rei Dário desceu para o seu coração ele colocar um só sobre os 120 e sobre os 2. E quem era esse? Daniel. Não é lindo isso, irmãos? Porque o importante não é como você começa. Porque quando nós começamos com mais força, com mais coragem, até com mais ousadia. Até gritávamos mais, falávamos mais forte. Não era mesmo? Carregávamos mais peso. Eita, glória a Deus. Só que o tempo vai passando, a voz já não é mais a mesma, as forças também não.
Porém, dentro de nós, tem que continuar da mesma forma que começou. E eu ainda vou mais adiante. Nós ainda temos que melhorar. Porque o que está dentro, ele transparece. Quem olha, nota. Sabe até o que você está sentindo, só pelo seu olhar. Porque aquilo que está dentro do nosso coração, reflete no nosso olhar. Reflete na nossa expressão facial. Eita, Jesus querido. E Daniel perseverava da mesma forma. É assim, pregador Washington, professor Washington, do mesmo jeito, da mesma forma. Só que eu não sei em qual foi o momento que o rei falou e alguém ouviu que iria colocar Daniel sobre todos eles. Aí eu lembrei de José. Quando Deus decidiu honrar José, ele estava lá na prisão. Mas quando chegou à presença de Faraó, ele ficou sobre todo o reino. E eu vejo aqui, nessa história, ou nessa passagem, o rei fazendo isso com Daniel. Pelo menos pensando em fazer. E ali souberam. E aqueles que estavam ao lado dele não gostou do que estava para acontecer na vida de Daniel. E aí começou o quê? A se incomodar. Quando se incomoda e fica quieto, tudo bem. Mas e quando se incomoda e começa a fazer alguma coisa para lá na frente dar errado? Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Eles ficaram sabendo. E começaram a conversar com os príncipes. E com os presidentes. E os governadores. E disse, vamos procurar um momento. Uma oportunidade. Que Daniel venha falhar. Eu acho isso tremendo, irmãos. Que Daniel venha dar uma escorregadinha. Vamos começar a observar a vida de Daniel. Em algum momento ele vai fazer alguma coisa errada. E nós vamos pegar ele no erro. E vamos levar para o rei, pronto. Aí o que é que vai acontecer? Vai perder a confiança do rei. E os irmãos sabem que para se fazer um amigo, pela medicina, pela psicologia, são 3 anos para se formar um amigo. Para você olhar realmente para alguém e dizer, você é meu amigo. Para confiar em alguém. Só que depois desses 3 anos, 10 anos, 15 anos, meu amigo, e de repente, quebra o cristal. Se confia, mas não é mais a mesma coisa. E eles ficaram procurando uma oportunidade para acusar Daniel. Para tirar Daniel da posição. E eles começam a olhar para Daniel, a ponto de em um determinado momento, dizer assim, nós não vamos encontrar nada contra Daniel. Já procuramos e não encontramos. Aí um deles diz assim, a não ser. Eita glória. Na lei do Deus dele. Ou contra o Deus dele. Como assim? Olha, Daniel por 3 vezes ao dia, ele ora. Ô irmãos, seja fiel ao Senhor. Seja fiel com aqueles que trabalham junto com você. A ponto que se alguém querer falar mal de você,
vai ter que inventar. Vai dar dor de cabeça para falar mal de você. Seja fiel ao Senhor, a ponto de alguém olhar para você e dizer assim: esse crente ora demais. Eu não sei o que é que ele faz tanto de joelho. Eu não sei o que é que essa mulher vai fazer de manhã na igreja e só chega de noite. Eita. A ponto de alguém dizer assim: eu vou lá na igreja saber, ver o que é que eles estão fazendo lá. Vai querer falar mal de você? Vai ter que inventar. Coisa boa é andar de joelho, irmãos. Coisa boa é ter vida íntima com Deus. Coisa boa é você saber que o seu Redentor, ele vive, e por certo ele vai se levantar do seu trono e vai agir ao seu favor. Ah, irmãos, mas de repente, vamos fazer um edito. Vamos pedir ao rei que ele assine uma lei sobre os médios e os persas. Uma lei que não seja revogada de jeito nenhum. Que eles até tentem, mas não consigam desmanchar a lei. Vamos fazer um edito. E eles concordam, né, irmã? Para durante 30 dias. Só 30. Um mês. É as férias. Durante 30 dias, não fazer petição, nem oração, a nenhum outro Deus, a não ser o rei. Que ninguém invoque outro nome, a não ser o rei Dário. Agora imagina só, aquela turminha chegando. Oh rei, meu Senhor. Olha só. Tivemos uma ideia. Tem gente, né, que é prático para ter ideias. E essa lei, olha, nós fizemos aqui tudo direitinho. E nós sabemos que o Senhor é um grande rei, né? Porque começa logo assim. Você é um grande. Você pode. Você tem. Não se engane, irmãos, com palavra de homem. Elogios de homens passam, mas o que Deus tem preparado é melhor. O que Deus tem preparado para a tua vida é melhor. Olha, rei, vamos fazer essa lei aqui, esse edito, sobre a lei dos médios, dos persas, que seja assinado, que nenhum homem, ninguém, faça nenhuma petição a não ser ao Senhor. O rei gostou, irmão. Eu fico imaginando o ego daquele rei. Eu sou o cara. Eita, Espírito Santo. E eu fico imaginando também onde Daniel estava. Quando eles chegaram lá na presença do rei. O rei gostava, amava Daniel, irmãos. E eu fico imaginando, será se naquela conversa o rei, será? Não está na Bíblia não, viu? Ele não disse, cadê Daniel? Quem sabe ele não lembrou de Daniel? Ou quem sabe o seu ego cresceu tanto que ele esqueceu. Nem lembrou. Mas Daniel não estava naquela ocasião. E a Bíblia é clara quando diz isso. Porque a Bíblia, depois que o rei assinou, selou o decreto, aí chega lá no versículo 10, que foi o versículo a qual nós lemos, lá na frente, aí diz assim: quando Daniel soube que o edito foi assinado, o decreto foi assinado, foi o que ele fez? Subiu. Ele soube. Quem sabe ele soube lá no pátio do palácio. Quando alguém estava passando, disse: olha, Daniel, tem um edito aí, viu? Tem um decreto. E o rei já assinou. Porque não falta quem vá conversar.
O edito já foi assinado. Ninguém pode pedir nada a outro Deus, a não ser o nosso rei. Aí a Bíblia é clara quando diz assim: e o rei, e Daniel, quando soube do decreto assinado, ele subiu para o seu quarto. E no seu quarto tinha janelas abertas para onde? Para a banda de Jerusalém. Para o lado de Jerusalém. E a história nos diz que aquela janela ficava aberta. Ele orava assim. O povo orava voltado para Jerusalém, com saudade de Jerusalém, da sua terra natal. E sabe como era o costume deles de orarem? Em pé. E Daniel orava de joelho. O costume era orar em pé, mas ele orava de joelho. Ele se humilhava diante de Deus, do seu Deus, do nosso Deus. Ele orava. Ele orava. Oh, eu não sei qual é a dificuldade que você chegou enfrentando nesta tarde, ou que você está passando aí dentro da sua casa. Mas eu sei de uma coisa, que a oração, ela vai aonde o homem não pode ir. A oração, ela desmancha toda a cilada, o projeto do inimigo. Ele orou ao seu Deus, e a Bíblia diz claramente, por 3 vezes ele orava, como antes costumava fazer. Ore, irmãos, até se acostumar. Quando nós nos acostumamos a conversar com Deus, não paramos mais de orar. Não temos mais conversas. Não, quando nós temos intimidade com Deus, nós temos tempo para orar, para conversar com Ele. Enquanto nós estamos orando, Deus está abrindo portas. Enquanto nós estamos orando, Deus está fazendo milagres. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está tirando alguém do coma, está levantando alguém lá do leito, está ressuscitando alguém que está morto espiritual dentro da nossa casa. O Senhor diz: eu trago vida aonde não existe mais vida. Eu estou ressuscitando sonhos que aparentemente estão mortos. Oh, Espírito Santo. Mas Daniel orava. Eu fico imaginando, irmãos, a alegria do coração daqueles homens quando olhava e via a janela aberta e Daniel lá de joelho orando. Pronto, é agora. Alguém até pensou que a sua história ia terminar assim. Mas o Senhor fala conosco nesta tarde, através da sua palavra. É só o começo do que eu vou fazer. É só o começo do que eu vou fazer. Levaram para o rei. Olha, rei, Daniel está lá, de joelho, não fez caso de ti. Eita. Não fez caso do teu edito, rei? Daniel, sim. E o que é que ele está fazendo? Por 3 vezes no dia ele ora. Olha, ainda ora de joelho. Será se nós estamos dobrando os nossos joelhos e os nossos filhos, a nossa casa, estão vendo a gente entrar lá no nosso quarto e dobrar o joelho? E até quando alguém está falando alto, ou batendo, ou tocando a campainha, lá na porta, o interfone, alguém diz: eita, ele está, mas está orando. Não, mas você não pode chamar. Não, fique aí, porque ela sai já do quarto. Essa hora é hora de orar. Você pode esperar? Posso, então senta aí. Eita, Espírito Santo. Outro dia eu estava lá no fundo, no quintal lá, na área lá atrás. Corra, Léo, vá lá. Chama o vovô para cá. Olha o que foi que eu lembrei. Vá que a vovó não pode pegar isso. Vá lá chamar o seu avô para me ajudar. Aí o Léo corre. Quando chega na porta, que abaixa o trinco, fechada. Aí ele corre e volta. Vovó, não pode bater na porta. Onde, Léo? A porta do quarto. Está orando. Todos
têm que entender a hora que você entrar e passar a chave. É a hora do seu compromisso com Deus. Eu disse, eita, Léo, então é nós dois, é eu e tu que vai fazer isso aqui. É só quando o vovô lá. Não pode, né, vovô? Bater na porta. Não pode. Todos têm que saber o momento que você está de joelho. O momento que você entra lá no seu quartinho e diz assim, agora não dá, agora eu vou ler, vou estudar e vou orar. Vou conversar com o dono dos céus. Eita, Espírito Santo. Todos têm que entender quem você é no Senhor. O que é que Deus já tem preparado para a sua vida? Todos têm que saber que você é o projeto de Deus aqui na terra. E projeto de Deus não é qualquer coisa. Projeto de Deus é diferente. Anda diferente, fala diferente, trata diferente. Se comporta diferente. Projeto de Deus é diferente. Ande. Daniel está fazendo isso, tá? E o senhor sabe, né? A lei foi assinada, é sobre os médios e os persas. Não pode ser revogado. Mas o rei tentou. Só que não conseguiu. E o edito era que todos quantos desobedecessem iria ser jogado dentro da cova dos leões. Iam ser estraçalhados, comidos, devorados pelos leões. Você não percebeu que o mundo quer parar a sua voz? Que as oportunidades ou ofertas que têm chegado na tua vida, na tua casa, no meio dos teus, é para te tirar da presença do Senhor, para você perder Jesus de vista. Não perca Jesus de vista, irmãos. Tenha convicção que o Deus a qual nós servimos, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele pode. Ele é o Deus que sabe e pode todas as coisas. Oh, aleluia. Imagina. Vai buscar Daniel. É, meu amigo Daniel. Até consegui, mas tentei, mas não consegui. Sim, senhor, meu rei. Estou pronto para obedecer. Eu posso até viver sem o glamour, né? Eu posso até viver sem as grandes oportunidades, sem os grandes cenários. Eu só não posso viver sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu posso até, oh, aleluia, não ter grandes oportunidades, mas eu não posso deixar de orar. Eu posso até parar de conversar com o rei, mas eu não posso parar de conversar com o meu Deus, de orar a Ele, de render graça a Ele. Entenda uma coisa, irmãos, que tudo quanto Deus tem preparado para a nossa vida é coisa gloriosa, é coisa grande, é coisa linda, é coisa esplêndida. Deus, Ele tem o que você precisa. Deus, Ele tem tudo quanto você precisa. Deus tem tudo quanto eu preciso. Ele tem e Ele dá. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas quando ele foi lançado, os leões tiveram que jejuar. Porque o anjo do Senhor entrou lá. Eu imagino. Quando Daniel foi lançado dentro da cova, não quebrou um osso, né? A gente está precisando de cálcio, né? E Daniel, com aproximadamente 80 anos, lançado, jogado dentro de uma cova, aproximadamente 3 metros de altura, não quebrar um osso. Eita Deus. Eu tenho certeza que enquanto Daniel era jogado, o anjo já estava esperando ele embaixo. Tem coisa que você olha e diz, pronto, vou morrer. Aí o Senhor diz, vai não, porque eu estou te amparando. Eu estou guardando a tua vida.
estou te livrando de todo mal, estou te dando, oh, aleluia, livramento, livramento, livramento. O Senhor é Deus de livramento, irmãos. O Senhor é o Deus que protege. Agora lembrei de um agradecimento que a irmã Deni mandou. A mensagem ontem me agradecendo, pedindo que agradecesse à igreja. Que Deus deu um grande livramento à sua filha. Um grande livramento de morte. Deus deu à sua filha de um grande acidente. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está dando livramento. Porque ao nosso redor tem anjos trabalhando ao nosso favor, para nos guardar em todos os momentos da nossa vida. Daniel ficou lá dentro da cova. E eu fico imaginando os leões com fome. Um olhava para o outro e quem sabe fazia, né? Eu não sei se Daniel dormiu. A Bíblia também não fala que ele orou. Mas eu tenho quase certeza que ele passou a noite orando. Se ele por 3 vezes ao dia, sem ter leão perto dele, ele orava. Imagina rodeado de leões. Mas não se preocupa não, vai orando, o anjo está aí pertinho de você. Eita Jesus querido. Vai orando. Mas irmã Jane, parece que só parece, ele está lhe guardando. Nem o osso vai ser quebrado. Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai ser tocado. A irmã Jane, a senhora diz isso porque não ouviu o que eu ouvi. Pede ao Senhor que Ele unja os seus ouvidos. Pede ao Senhor que Ele cinja os teus lombos. Pede ao Senhor que Ele lhe dê direção. Pede ao Senhor que Ele controle a sua fala. Pede ao Senhor que Ele te deixe equilíbrio. Pede ao Senhor que domine. Sabe? Aquela vontade que dá de você falar, de xingar. Diga, Senhor, Tu és o Deus que controla as minhas emoções. Tu és o Deus que controla, Senhor, a minha vida. O rei não dormiu. Mas o rei também não quis ouvir música para dormir, para se acalmar. Mas quando foi pela manhã bem cedo, o rei se levanta. E vai aonde? Até a cova. E é tão lindo porque quando ele chega lá, ele de fora, ele grita. E ele diz, Daniel, você crê que alguém vai gritar o seu nome ou vai chamar o teu nome? E de onde você estiver, você vai ouvir, vai dizer, sou eu estou aqui. Eita, Espírito Santo de Deus. Daniel, Daniel, porventura, o Senhor Deus a qual tu serve, te livrou da boca dos leões, porque da cova ele não livrou. Eu não sei qual o estreito que você está passando. Se preocupa não, Deus vai te dar vitória nesse estreito. Se preocupa não, Deus vai te dar vitória em meio a esse desemprego. Se preocupa não, Deus vai te dar vitória em meio à calúnia, em meio à decepção, em meio a essa angústia que você está enfrentando. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar suprimento. Deus vai te dar vitamina. Você vai receber energia, cálcio do céu sobre a tua vida. Você vai receber ânimo, vigor, coragem. E quando alguém disser, eu pensei que você tinha morrido, aí você grita como Daniel, vive, ó Senhor Rei, ó meu Deus. Eita. O Deus a qual eu sirvo, Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Oh, Espírito Santo, o Senhor ainda encontra inocência no crente que ora.
O Senhor, Ele é aquele que te justifica. O Senhor, Ele é aquele que luta as tuas guerras. O Senhor é aquele que está trazendo novidade para a sua vida. Agora eu fico imaginando o rei do lado de fora, a pedra, a tampa, selada com seu anel, ninguém podia tocar. E ele dizendo: traga homens, traga reforço, abre e arranca essa pedra. Eita, Espírito Santo, Deus está dando livramento neste dia. Deus está trazendo à existência algo que para você parecia que não existia mais. Daniel foi tirado da cova. E todos aqueles que ele perseguiam. E o pior que não foi só ele, né? Eu sinto até tristeza pela família. Ele e toda a sua família. Eles e toda a sua família foi lançado dentro da cova. E a Bíblia é clara quando diz que antes deles chegarem no fundo da cova, eles foram despedaçados. Não toque em quem ora. Se junte com ele e vá orar. Se junte com ela e vá orar. Eita. Crente tem dono. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E estamos aqui nessa tarde. Você chegou aqui nessa tarde porque o seu propósito é com o dono dos céus. E é Ele quem abre as janelas, os portões, os cadeados e manda resposta para a nossa vida. Manda resposta para a tua vida. E até aquilo que tu pensava que não iria mais acontecer, recebe do Senhor o abraço de vitória. Recebe o abraço de vitória. E eu vou até pegar um gancho na pregação da irmã Hélida. Está tudo pronto. Está tudo pronto. A irmã Jane está tão estreito. Se preocupa não, está tudo pronto. Deus já assinou a sua vitória. Deus já assinou o decreto de vitória na sua vida. Até aquilo que parecia que ia dar errado vai dar certo. Eu não sei se o seu coração e a sua mente nessa tarde está dizendo: mas toda vez que eu quero, penso que vai dar certo, dá errado. Eu fiz tudo para dar certo. Descanse o seu coração, porque o impossível quem vai fazer é Deus. Agora aquilo que você pode, faça. Faça com coragem. Faça com amor, faça com determinação. Que Deus, Ele tem muito mais para a nossa vida. Deus, Ele tem muito mais para a nossa vida. Vamos ouvir Eldo Adril louvando ao Senhor com um hino, logo em seguida a ufadese. E a igreja louva, adora, glorifica, exalta o nome santo do Senhor, porque Ele está